vocês a compor aqui a plateia para que a gente possa começar. Mas aí o cara dá o foco. Cadê o moço? Vou compor primeiro a mesa e logo depois faço algumas considerações iniciais sobre a audiência. Nós estamos aqui com a publicação no Diário Oficial da data da audiência dos gestores convocados. Por isso eu chamo à mesa a secretária municipal de Urbanismo e Mobilidade, Adriana Andreata, e o subsecretário Renato Darangier, para que possam compor a mesa. Tem que tirar o espaço, porque a tela desliga, ela fica azul, porque não reconhece. Renato está aí. Já está aqui. Também queria convidar o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Thiago Novak. Não sei se já está presente, está também, seja bem-vindo. Representante da Procuradoria-Geral do município, não sei se está presente, Dr. Carlos Afonso, que é o Procurador-Geral, ou algum outro representante da PGM temos aqui? Alguma representação da Procuradoria? Eu acho que está ruim que isso esteja aqui, porque ele vai ficar na frente da projeção. Não tem como, você vai precisar ficar mexendo ali. Não, eu acho que a mesa pode ir para cá. Nós também convidamos para compor a mesa o Ministério Público, caso esteja presente, a Promotoria de Defesa de Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural, Dr. Luciano Soares Rodrigues, você está presente. Está presente, se quer compor a mesa. Também a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, doutora Renata Scarpa, caso seja presente e se quiser compor a mesa. E também convidamos uma representante do Fórum de Política Urbana, FOPUR, a professora Regina Benissai, para compor a mesa. Bem, primeiro eu me sinto no dever de dar algumas explicações e dar a devida satisfação a vocês que estão aqui hoje. A Câmara Municipal de Niterói convocou duas sessões extraordinárias para esta tarde. A primeira sessão para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Estava marcada para as 14 horas e começou quase às 16. Logo depois, uma segunda sessão extraordinária para votar o reajuste dos servidores do município. Desta sessão eu não participei, apenas dei presença e saí imediatamente. Mas o problema não foi objetivamente este. O problema é que nós entregamos semana passada à Câmara Municipal um memorando solicitando toda a estrutura para a realização desta audiência. E hoje, no início da tarde, recebemos a confirmação de que estava tudo adequado e estruturado. Então, confesso que fiquei tranquilo com essa informação que recebi hoje, no início da tarde. Mas, quando foi por volta de 5 horas, 5h30, veio a notícia de que não tinham as lâmpadas para iluminar o nosso ambiente. De tal forma que, quando eu dei presença na segunda sessão extraordinária e me retirei imediatamente, tive que passar no centro da cidade para comprar, por conta própria, as lâmpadas para iluminar esse local.
Nós temos um memorando oficial que nós protocolamos semana passada pedindo toda a estrutura para a realização dessa audiência. Lamentavelmente, faltou uma parte fundamental a despeito e para além da nossa vontade. Não estou, digamos assim, querendo justificar, estou apenas dando satisfação e pedindo formalmente desculpa pelo atraso, o que não é de bom tom. Então, aos que aqui estão, aos que aqui chegaram na hora, inclusive membros da própria mesa, me sinto no dever de explicar por que cheguei 30 minutos atrasado. Bem, ditas estas palavras, eu passo para o Renato Barangier. Nós temos a seguinte proposta de metodologia para a nossa audiência. Uma breve apresentação da Prefeitura de 15 minutos sobre o PUR e especificamente focando na parte ambiental, pelo que entendi, já que hoje é uma audiência puxada pela Comissão de Meio Ambiente. Certo? Tudo bem? Depois a AMAJA, a Associação de Moradores do Jardim América, solicitou, e no nosso entendimento nós achamos tranquilo, fazer também uma abordagem sobre as impressões que esta associação tem sobre o PUR de Pelotiba. E depois abrimos direto para as intervenções que estamos propondo ser de 4 minutos para cada pessoa. E depois vem as considerações da mesa. É uma proposta inicial em que a Prefeitura tem uma fala logo no início para fazer uma abordagem, mas depois toda a audiência basicamente priorizando a fala da população e terminando, inclusive, dessa forma. É o método que a gente está propondo para construir coletivamente, tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado pela paciência e pela compreensão e de imediato passo para o Renato Barangier, subsecretário. Boa noite a todos, senhores moradores, senhores vereadores, presidente Henrique. Venho aqui hoje representando a Prefeitura de Niterói, especificamente o secretário de Urbanismo, a secretária Veriana Andreata, por conta de últimos preparativos para o início das obras da Transoceânica tá com o prefeito nesse momento. Aqui a gente vai fazer a segunda apresentação do PUR de Pelotiba. A primeira foi feita semana passada, na Câmara dos Vereadores, onde a gente apresentou uma visão geral do plano urbanístico de Pelotiba. Aqui, presidida pela Comissão de Meio Ambiente, a gente vai falar do plano urbanístico e seus territórios de preservação, tá certo? Antes de entrar nos territórios, no plano especificamente, é importante fazer uma visão geral do modelo de ocupação urbana de Niterói, que impacta diretamente no ecossistema aqui de Pelotiba. Como já foi dito também na primeira audiência, a região de Pelotiba tem uma localização central no município, fica a cerca de 6 quilômetros do centro, Fonseca, Icaraí, Charitas, Piratininga. Também possui uma localização estratégica na região metropolitana, próxima a São Gonçalo e Maricá. E Niterói, antes da década de 70, antes da ponte de Niterói, até a época quando era a capital do estado, tinha, na verdade, em 400 dos seus 440 anos, tinha sua população morando no centro de Niterói, próximo à Estação das Barcas, e nos bairros adjacentes ao centro de Niterói, uma forma urbana compacta, próxima ao
único ponto de acessibilidade, que era por meio de transporte público coletivo, as barcas de Niterói, e que era distribuído a partir do centro de Niterói por meio de ramais de bonde para a região norte e principalmente ali para a região de Caraí, Santa Rosa e São Francisco. Alguma ocupação já existia aqui no Largo da Batalha, muito incipiente ainda nessa época, mas Niterói, em 400 dos seus 440 anos, era um paradigma de integração entre transporte e uso do solo. Em 1968, o último serviço de bondes é encerrado, infelizmente, e a partir daí, com a ponte Rio-Niterói e em incentivos na cultura automobilística, o que a gente vem observando é um processo de dispersão da ocupação, a mancha urbana crescendo para a região de Pendotiba, região oceânica, para outras regiões, para além do núcleo central da cidade. A população do centro cai, mas a área não residencial continua lá, atraindo muitas viagens diariamente, gerando viagens pendulares. A população em si, nesses últimos 40 anos, nem cresceu tanto, 50% é muito pouco. É taxa de país europeu, a população cresce pouco, mas a área urbana cresceu muito, em ritmo mais de duas vezes superior ao ritmo de crescimento da população. Isso significa que Niterói vem perdendo densidade há 40 anos. Esse fenômeno se chama espraiamento urbano e vem de uma cultura, uma visão de futuro lá do início do século XX, finalzinho do século XIX, onde o adensamento era visto como uma coisa antiecológica, as cidades seriam lugares inóspitos, sujos, densos, engarrafados. E uma invenção no início do século XX muda toda a história da humanidade. Tal de automóvel, com ele as pessoas puderam sair das cidades, migrar para os subúrbios americanos, e começa lá nos Estados Unidos todo um mercado imobiliário baseado na escala do automóvel, uma especulação de terras para além do núcleo central da cidade, o modelo suburbano americano, aquele de baixa densidade. Aqui no Rio, seguindo também, aqui no Brasil, seguindo o mesmo modelo, com propagandas não tão politicamente corretas, onde as mulheres não dirigiam ainda. Você vê que o sucesso é tão grande que no lançamento dos empreendimentos imobiliários já não cabia tanto carro na rua, porque o carro consome muito espaço. Aí você imagina um bairro, uma cidade inteira com esse tipo de ocupação. Ocupa muito espaço o espraiamento urbano. Aí a partir daí começa uma série de formas urbanas possíveis, mais geométricas, de todos os tipos, mas o automóvel consome muito espaço. Para suprir a acessibilidade para todo esse tipo de ocupação, é necessário muito espaço rodoviário. Hoje, essa ocupação depende muito do automóvel, começa a vir no século XXI os desafios de engarrafamentos e de mobilidade urbana. O automóvel é o cigarro do século XXI, né? Tem certas situações que a gente olha para trás, até pouco tempo atrás, acho improváveis, né? Que pudessem existir. Fumar em hospital, fumar em avião. Em breve o automóvel também, o uso que a gente faz dele hoje, em muito pouco tempo, não vai ser mais, vai ser tão impensável quanto eram essas imagens há pouco tempo atrás. Bom, a gente tem hoje aqui os impactos negativos desse modelo. O painel intergovernamental de mudanças climáticas O painel intergovernamental de mudanças climáticas, responsável por avaliar as mudanças climáticas, principalmente provocadas pelas alterações do homem na Terra, mostra aqui no documento, o último relatório de 2014, a escalada de emissões de gases de efeito estufa. Esse amarelo aqui corresponde a praticamente 65%, 2/3 de tudo que é emitido, combustível fóssil. A gente vê aqui no Brasil, o maior setor é transportes, mais do que a indústria. Isso acontece porque a gente tem uma frota cada vez maior de automóveis. Em Niterói, a frota cresce 5 vezes mais rápido do que a população. Com isso, a gente tem mais emissões de CO2,
maior quilometragem rodada dessa frota, porque as distâncias são cada vez maiores, e mais congestionamentos. Isso tudo é do relatório do IPCC, disponível na internet. Além disso, o espraiamento urbano gera uma infraestrutura de alto custo e segregação socioespacial. E no nosso caso aqui hoje, o mais importante para a lei de uso do solo, que a gente está em discussão, pressão sobre as áreas de preservação. A gente tem aqui uma simulação da mesma densidade, de 3 formas diferentes, com habitações baixas, médias e altas. O consumo de espaço por habitações mais baixas é muito maior do que de edificações mais verticalizadas. Isso a gente pode ver acontecendo em Pelotiba, que foi uma área que se espraiou em baixa densidade nos últimos 40 anos. Na década de 70, 75% da região era de áreas naturais, áreas verdes. O que a gente vê acontecendo desde então é um aumento da mancha urbana e uma redução das áreas verdes. Essa área verde, que era de 75% na década de 70, hoje já é menos da metade da região de Pelotiba. Fazendo as projeções, mantendo esse ritmo de espraiamento urbano, em 2060 a gente chega no patamar de 18% só de áreas verdes na região. 18% porque é o que o plano diretor e o arcabouço legal que existe hoje protege de áreas efetivamente na região de Pelotiba. Apenas 18%. Então, a gente vê agora com o Porto de Pelotiba, que tem a compactação como estratégia de preservação do patrimônio natural que ainda está remanescente na região, antes que ele se esgote definitivamente. A ONU, Organização das Nações Unidas, e o próprio painel de mudanças climáticas determinam 4 fatores chaves para o planejamento territorial. A gente está falando de uma lei de uso do solo no século XXI. Densidade, uso misto, conectividade e acessibilidade. Isso tanto para transporte quanto para uso do solo. O PUR, como a gente apresentou na primeira audiência pública, então, traz 3 agrupamentos de zonas em territórios. 16% de zonas de estruturação e qualificação ao longo dos eixos que a gente está propondo como a Transpendotiba. 44% territórios de preservação urbana e interesse social e 40% de preservação ambiental. Ou seja, o PUR traz uma proposta objetiva de aumentar de 18% para 40% as áreas de preservação ambiental da região de Pelotiba. São 9 bairros. O PUR prevê 9 estações, praticamente uma em cada bairro, por onde a gente conecta a Transpendotiba. Ele também traz a previsão de um túnel para garantir que, se esse projeto se mostrar viável, possa acontecer. Com isso, então, a gente tem um mapa de zoneamento, que é o anexo 2 da lei, que prevê 70% de territórios de preservação, 14% de ZEIS, que são zonas especiais de interesse social, que estão sendo criadas na região, 13% de territórios de qualificação e 3% é a ZEU, Zona de Estruturação Urbana, é o Largo da Batalha, esse vermelho aqui. É importante lembrar que 70% da arrecadação de outorga onerosa dessas zonas vão para aplicação em ZEIS, seja na produção de habitação de interesse social, seja na urbanização das comunidades carentes, algo que foi muito demandado nas oficinas e audiências públicas realizadas pela Prefeitura. Bom, desculpa, aqui é 40%, tá, gente? Dentro dos 40% do território, então, ficam preservados como áreas ambientais, 31% áreas de preservação urbana, Pelotiba da forma como ela é hoje. 14% ZEIS. Com isso a gente chega em 84% da região preservada na forma como a gente conhece ela hoje. É isso que objetivamente o PUR está trazendo. São criados então parâmetros ambientais para esses territórios de preservação. Essas zonas terão que obedecer ou taxa de preservação ou taxa de permeabilidade, além da criação de corredores verdes. Taxa de preservação, ela vai variando de acordo com a característica da zona. Essas 3 zonas, ZRA, que é a Zona Residencial Ambiental, Zona de Conservação da Vida Silvestre e Zona de Preservação da Vida Silvestre, essas 3 zonas compreendem os 39%, os 40% de
zonas de preservação ambiental. São fragmentos florestais que foram mapeados pela Prefeitura e que serão preservados. Então, as taxas de permeabilidade, porque não tem vegetação para ser preservada, mas como medida de drenagem e solução de infiltração de água no lençol freático, na zona de desenvolvimento sustentável, a taxa de permeabilidade é de 60%, e na zona residencial 1, que é aquele 31% de preservação urbana, a taxa de permeabilidade mínima do lote é de 30%. A taxa de ocupação na ZPVS é zero. ZPVS é zona de proteção 100%, isso não tem discussão. Zona de conservação da vida silvestre, 20% do lote pode ser ocupado. Na zona residencial ambiental, 40%. À medida que a zona vai chegando próxima à mancha urbana, vai aumentando a taxa de ocupação, até chegar na zona residencial 1, onde a taxa de ocupação é de 50% do lote. O gabarito em todas essas zonas é de 2 pavimentos. E em ZPVS é proibido o parcelamento e a abertura de novas vias, além de edificar. Indo para o final aqui já, presidente. Também são criados corredores verdes, além de corredores de arborização urbana, corredores ecológicos, Daniel, me ajuda, para o fluxo gênico da fauna. Isso tem um objetivo principalmente para a avifauna, para poder permitir a conexão desses fragmentos. Uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer é que essa ocupação urbana separou todos os fragmentos vegetais ao sul da região de Pendotiba, por exemplo, o Pesete, todo o patrimônio florestal da região oceânica até Maricá, desses mosaicos nortes aqui da região do Caramujo, Santa Bárbara. Então, esses corredores também são muito importantes para conectar os mosaicos sul aos mosaicos norte. É isso, espero que eu tenha respeitado o meu tempo, agradeço a atenção de todos, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Renato. Registrar aqui a presença do vereador Daniel Marques. Aos poucos a gente vai registrando outras presenças. Acho que o secretário de... Ok, está aqui. Tá, o administrador do P7, o Alexandre, também está aqui. O administrador do Parque Estadual. O secretário Pipico também está presente? O Pipico também está presente lá no fundo, valeu. E aí, aos poucos a gente vai também dando ciência de outras presenças. Tá. O Renato está avisando que amanhã essa mesma apresentação vai estar disponível no site da Prefeitura do Urbanismo. Bem, um setor da sociedade civil organizado na AMAJA produziu um primeiro documento de análise técnica do PUR de Pendotiba, solicitou essa apresentação e nós entendemos que, vindo da sociedade civil, nada mais democrático do que também dar essa oportunidade. Então, chamo aqui Bruno Riso para que em 15 minutos possa compartilhar com a população a visão construída por esse setor da sociedade e logo depois abrimos imediatamente para as inscrições. Para as pessoas já irem se inscrevendo, queria que a Laura França, não sei cadê a Laura, a Laura França, que é assessora do mandato, ela vai estar recebendo as inscrições, viu, gente? A ideia é fazer um primeiro bloco de 10 inscrições para a mesa poder comentar. Pode ser assim? Tudo bem? Está presente também o vereador Bira Marques, que acabou de chegar. Seja bem-vindo. Associações do Sapê Fazendinha, AME, Pendotiba e Cantagalo também estão presentes aqui na audiência hoje. Bruno Riso, com a palavra, 15 minutos. Obrigado. Boa noite, meu nome é Bruno. Obrigado. Primeiro eu quero dizer que
eu não sou professor, quer dizer, eu não tenho uma didática boa, provavelmente algumas coisas não vão ser compreendidas. Não tive tempo de montar a apresentação como deveria montar, porque isso foi montado assim, praticamente de sábado para cá. E também não tive o tempo que eu gostaria de ter tido para fazer a análise de toda a documentação e principalmente da legislação que foi apresentada. Entretanto, eu fiz uma leitura, aliás, várias leituras, e encontrei alguns pontos, muitos para dizer a verdade, que ou eu não entendi e peço esclarecimento, pedi inclusive que me respondessem por escrito, me preenchessem um quadro que me facilitaria muito fazer algumas contas, entender aonde de fato os parâmetros propostos querem chegar. Não sei se essa resposta veio, eu pedi que viesse até hoje. Veio a resposta que eu pedi do documento ou não? Eu pedi um documento por escrito com resposta até hoje. A resposta veio? Não. Há uma solicitação, se possível, de você, de repente, falar mais aqui para frente da mesa para facilitar a visualização do telão. O problema é a manipulação do notebook. Se é possível. Enquanto o Bruno faz a adequação aqui, eu esqueci de falar no início, só para dar ciência também formalmente a quem está aqui presente hoje, que a Justiça entrou com uma liminar solicitando que a Prefeitura readequasse ou completasse o diagnóstico que embasou a minuta do projeto de lei. Né? Então, o entendimento da presidência da Comissão de Meio Ambiente em respeito aos outros vereadores sempre foi que o projeto, por esse e por outros motivos, fosse devolvido ao Poder Executivo. Um dos elementos é este, a questão do diagnóstico. Temos, inclusive entramos com uma representação do Ministério Público. Então, só para dar ciência que nós estamos fazendo a audiência porque achamos que isso devia ser dito pública e formalmente, que o debate tem que acontecer. Mas a posição do presidente da comissão, que eu queria também deixar evidente, mesmo fazendo a audiência e garantindo o debate, é que essa mensagem deveria voltar ao Poder Executivo. Bruno, 15 minutos, vamos recomeçar e aí você, se possível, cumprir o tempo. Desde o início, nós discordamos. Desde o início, nós discordamos do processo, como a Prefeitura conduziu. Nós insistimos, então, hoje, novamente, que o PUR deveria ser feito depois da revisão do plano diretor, porque entendemos que é lesivo à cidade, a Pendotiba e sua população. Então, gostaríamos de deixar isso frisado novamente. Também quero registrar que a Prefeitura alijou a população na elaboração. Nós fomos convidados a participar do diagnóstico, mas aí fizeram um diagnóstico e fizeram um ET que não tem nada a ver com aquilo que nós, durante o diagnóstico, falamos. Até porque no diagnóstico se falou do como é a região e não do que nós queremos. Apesar disso, nós falamos em toda a região, em todas as audiências, que nós não queremos o adensamento, nós não queremos prédio, porque Pendotiba não comporta isso. E aí, embora os autores ainda continuem defendendo a qualidade do projeto de lei mostrado, eu acho estranho que exista toda uma população reclamando. A mesa, em todas as apresentações, só faltou ser apedrejada. Não vi um aplauso, eu só ouvi vaia, reclamação. E a comunidade técnica também se opôs a isso. Então eu acho estranho que existam talvez 3 cabeças coroadas, ou 5, sei lá quantas, que sabem tanto mais que toda a população e os técnicos da cidade que já disseram, já se manifestaram contra todo esse processo. E aí eu vou fazer uma análise breve, não dá para abordar todos os tópicos, tudo que foi verificado, ali está o documento.
que é a crítica, que é muito mais extensa, são 60 páginas, mas eu pensei alguns pontos que eu acho importantes para que a gente perceba o que de fato vem e até para eu entender, porque tem dados que eu não consigo entender na leitura que fiz. Começa pelo artigo 2º, por ter por finalidade promover a estruturação urbana da região Perotiba por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espaços, visando a melhoria da qualidade de vida e de seus atuais e futuros moradores e a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região. Eu concordo, assim, da forma como está escrito. Mas, infelizmente, a legislação proposta, quando nós pegamos os números e transformamos em resultados futuros, eles são a antítese disso que está sendo escrito. E aí, na análise, eu mostro todos os pontos em que eu entendo como sendo a antítese disso, ou seja, que vai nos conduzir ao rumo oposto desse 2º artigo. O documento, o projeto de lei, ele apresenta 12 diretrizes. Para vocês terem uma ideia, concordamos com todas, exceto a 5ª. A 5ª é a que fala de bicicleta. Prioriza a bicicleta em relação aos outros meios. Tá? É bonito. Alguém deve ter viajado para a Europa, visto uma cidade plana, onde as pessoas usam bicicleta. Eu convido as cabeças coroadas a pegarem uma bicicleta de manhã, saírem do alto ali de um condomínio qualquer de Pendotiba, né? Pode ser qualquer um deles, vai pedalando até São Francisco, deixa a bicicleta lá suado, pega uma barca, um ônibus, vai para o Rio, no fim do dia, quando estiver esbagaçado, pegar a bicicleta e pedalar tudo morro acima. Eu convido os senhores a fazerem isso, se aguentarem pelo menos a descida, porque eu não acredito que aguentem. Então eu discordo desse ponto como uma diretriz básica. Isso não pode ser uma diretriz básica de um projeto. Isso, na verdade, é para dizer assim, vamos banir os carros e botar as bicicletas, e depois vocês se virem para pedalar. Então discordamos disso como diretriz. Como incentivo ao esporte, etc., concordamos. Depois, então, são 12 diretrizes, eu só discordo de uma. São 24 objetivos estratégicos e discordamos de 2. Concordamos integralmente com todos aqueles que estão listados ali e concordamos parcialmente com o 2 e o 5. E aí me chamou a atenção uma coisa assim que eu acho absurda, que, na verdade, os 2 que eu discordo são os únicos que estão regulamentados na lei. Os outros são marketing. Marketing para chegar aqui e fazer um discurso ambiental, dizer que é bonito, dizer que é de vanguarda. Absolutamente não. Esses objetivos, eles ferem, todos eles se ferem e ferem principalmente, quer dizer, os 2 que eles elencaram lá como adensamento, os 2 que falam do adensamento, que estão efetivamente regulamentados, onde existem parâmetros para que se chegue a fazer uma projeção de futuro, ferem todos os outros objetivos. E aí eu escolhi só umzinho, né? Mas se no trabalho eu critico um por um e mostro aonde a proposta fere os objetivos. Então, objetivo estratégico 8, salvaguardar a autenticidade da ambiência cultural e o modus vivendi, eu botei SIC porque modus vem do latim e é com U, mas eu copiei Gustavo, da região, condicionando a ocupação urbana à preservação da memória urbana, do direito de fruição à paisagem natural, da região, qualidade da ambiência cultural. E aí eu vejo o seguinte, a proposta que está sendo feita, ela fere tudo, de A a Z, a começar pelo modus vivendi, que nós desde o início dizíamos, nós viemos para cá por causa disso, tudo que cerca vocês, que é o verde, por causa desse ar bucólico de serra, nós não queremos viver numa metrópole. Então, fere absurdamente o próprio objetivo, a proposta de lei. E aí a conclusão parcial sobre os objetivos estratégicos é que praticamente todos, exceto aqueles relacionados ao adensamento,
são mero marketing, discurso político e ambientalmente correto, mas enganosos, a meu ver, enganosos. E aí eu gostaria de, se houver oportunidade, me disponho a sentarmos, conversarmos, ou vocês nos convencem que de fato o que vocês estão trazendo é bom, ou nós vamos mostrar tecnicamente que é péssimo. E é o que nós temos falado desde o início. E as consequências, elas não são só para Pendotiba, as consequências são para toda a cidade de Niterói. No capítulo 3, que fala das estratégias de ordenamento territorial, da forma como as zonas foram criadas com respectivos parâmetros, gabaritos e parâmetros, os objetivos 1, 7, 8, 14, 15, tal, estão sendo direta ou indiretamente violados. Todas as zonas, e estão lá elas, foram simplesmente lançadas sem uma amarração geográfica. Eu não entendo, aí vai depender da escala, que eu vou chegar lá no meu terreno e dizer assim, meu terreno é esse. Dependendo da escala que o sujeito olhar no mapa e dependendo da boa vontade do funcionário, o meu terreno cai dentro de uma zona ou dentro da outra e aí o sujeito decide, né? Ah, não, aqui o senhor pode construir isso, aqui se rolar alguma coisa, pode construir mais ou menos. Nunca vi uma área que não existe uma poligonal amarrando essa área. Para mim, isso assim, não é um projeto. Isso, tecnicamente, nenhum profissional vai aceitar isso. E eu não entendo, então, como batem no peito e dizem, o projeto está ótimo, excelente. Não passa nem na coisa mais elementar, que é a amarração geográfica das áreas. Isso, inclusive, abre as portas da corrupção. Nós não podemos fazer uma lei tão precária que deixe tudo assim, aberto para se discutir por conta de um funcionário. A zona ZR2, ela não consta do mapa, ela está no índice, mas eu não sei onde é, porque ela não foi, simplesmente não consta. Então, provavelmente, é parte de uma zona, mas não foi definida e delimitada. O zoneamento não respeitou nascentes. O que isso quer dizer? Qualquer um que queira construir naquela mancha onde diz aqui pode construir, aqui pode desmatar, aqui pode impermeabilizar, vai passar por cima de tudo, porque o empresário não tem interesse em ele descobrir a nascente, porque ele vai dar um tiro no pé, ele vai ter que preservar. Esse é o papel do Estado. Então essas áreas teriam que ter sido encontradas, porque nem todas as nascentes são perenes. As nascentes aqui, em várias regiões do país, elas secam no verão e no inverno, quando começa na época da chuva, perdão, ao contrário, elas secam no período de estiagem e enchem no período e alimentam os rios no período de chuvas. Mas não foram identificados e lançaram o zoneamento por cima de tudo, deixando assim, depois vamos definir. Eu acho absurdo. Isso tinha que ter sido mapeado antes e essas áreas, elas tinham que estar claramente delimitadas no mapa, amarradas geograficamente. Não vai dar. Também não foram definidas claramente algumas áreas não edificantes que teriam que ter sido identificadas. E aí, assim, o mapeamento está lá, as manchas são bonitas, mas efetivamente eu não consegui fazer a coisa mais elementar, que foi pegar essas áreas e fazer um cálculo, porque simplesmente essas áreas não estão amarradas. Eu não sei quanto é cada uma área dessas para calcular quantas pessoas podem morar nessa região, quanto efetivamente vai ser desmatado, quanto isso vai trazer de veículos para a região, quanto existe aqui de potencial de consumo de água, porque o balanço hídrico não fecha hoje e não vai fechar no futuro. Mas não dá para fazer o cálculo porque a legislação não tem os parâmetros necessários para que se faça esse cálculo. E por isso eu pedi na outra audiência que nos fornecessem essas informações para que eu pudesse fazer o cálculo e avaliar qual o impacto dessa proposta de lei no futuro em termos de adensar a região. Depois, no título 3, falam do parcelamento do solo. E aí me chamou a atenção o item 3, relativo a larguras mínimas do sistema viário. Não existe um plano viário para a cidade que contemple a proposta de implementar as vias que estão sendo propostas aqui.
Consequentemente, não existem os projetos de alinhamento. O que é o projeto de alinhamento? É o projeto que a prefeitura tem que fazer para dizer, olha, o eixo dessa via vai ser aqui, ela vai ter tantos metros de largura para cá e para lá. Uma via estruturante hoje, ela tem que ter de 42 a 50 metros para suportar todos os tipos e, enfim, todas as necessidades normais. Isso é um padrão atual. Pendotiba tem 2, 3 vias e tem lugares que não tem. Eles estão quase que em cima do meio-fio. Eu pergunto, quem vai demolir os prédios para implantar uma via de 42 a 50 metros? Ninguém. Aí vem o técnico e me diz, não, mas eu chego para o outro lado. Pronto, e aí começou a bagunça, porque a partir do momento em que liberaram os prédios e não fizeram a previsão de qual é a largura mínima, aonde vai passar a via no futuro, não dá para dizer para onde pode chegar e onde pode construir. Eu considero isso assim uma falha inaceitável, para botar o carro adiante dos bois, porque depois não tem solução, vão querer fazer mergulhão, vão fazer viaduto, vão fazer um monte de besteira e nós vamos pagar. Além disso, sem o PA, que é o plano de alinhamento, projeto de alinhamento, não se consegue definir raios de curvatura, rampas e tudo que é necessário para que se escolha depois o veículo que vai ser colocado lá. Tem meios de transporte que não podem abrir uma curva muito fechada, fazer uma curva muito fechada. Então tudo isso teria que estar definido antes de se fazer o curso. Os afastamentos frontais foram confundidos com recuo. Ou seja, quando você diz assim, o prédio tal tem que afastar 8 metros, 8 metros é o que ele tem que ter para dar salubridade, para o sujeito não viver atormentado com o ruído dos carros, buzina, o corpo de bombeiro na rua. Então tem que ser feita uma previsão de quanto é o afastamento, que tem que estar lá para dar qualidade de vida. Mas tem que ser feita a previsão do recuo, que é aquela coisa que a rua vai ser alargada e vai entrar dentro do terreno. Mas isso só pode ser feito quando existir um PAA. Portanto, eu vejo que, a não ser que tragam informações novas, não se consegue implantar as vias estruturantes como está sendo proposto. Para mim, é incoerente. Para mim, e acredito que para qualquer técnico. Depois vem os parâmetros de ocupação do solo, que definem 3 coeficientes: o mínimo, o básico e o máximo. O coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,5 estabelecido para aquelas zonas, ele leva a uma coisa que eu diria que é uma chantagem cruel com os moradores que nasceram aqui, se radicaram aqui e escolheram viver aqui porque moram em casas com jardim, alguns têm horta, outros têm pomar. Só que dizer que você, a partir do momento em que a tua casa não ocupa 50% do terreno, na verdade você está condenando esse cara, porque em cima disso vem o IPTU progressivo, etc. Você está condenando esse sujeito a vender o terreno dele para um incorporador para construir prédio. Você, a qualquer momento, a prefeitura passa a ter direito a aumentar IPTU e aplicar outras medidas. Eu acho que isso não é aceitável para a Pendotiba. Isso talvez seja aceitável para um centro urbano denso. Não vou abordar os parâmetros, mas eu só coloquei ali para vocês terem uma ideia. 50% é aquilo que está lá, é o penúltimo quadrinho. Então, se a sua casa for plana e ocupar menos do que aquilo ali, você já entra no IPTU progressivo e corre outros riscos. Eu não vou explicar os parâmetros pelo tempo, mas eu gostaria sim que os parâmetros em algum momento fossem explicados para vocês entenderem o que isso representa no PUR. Porque são esses parâmetros, única e exclusivamente esses parâmetros, que vão definir o futuro desta região. Se a região vai ser muito adensada, pouco adensada, quantas pessoas vão viver num pombal desses que tem um prédio de 40, com apartamentos de 40 metros quadrados e 200, 300 apartamentos. Então eu não vou voltar aos parâmetros, mas gostaria em algum momento de poder conversar sobre os parâmetros, e aí não é conversar no sentido de ensinar, no sentido de discutirmos para ver se isso é aceitável. Estamos longe, mas tudo. Aquilo ali, eu não entendi até agora essa preservação que vem sendo dita. Tudo que está em branco ali pode ser desmatado em prática em 100%.
Então eu não consegui entender essa conta. Eu preciso depois que me forneçam os números que eu pedi, por isso eu pedi aquela planilha, para que eu possa entender o que realmente vai ser desmatado e o que vai ser preservado. Nas zonas verde claro e verde e amarelo, ainda é permitido o desmatamento. E ali tem uns critérios vagos, assim, florestas médias, o que é média? Tem árvores que levam 50 anos para crescer e o caule delas tem 10 centímetros. Então, esse médio, então, isso tudo tem que estar claramente definido. Os parâmetros propostos geram grande supressão de área verde, a meu ver, porque lá está 100%. Onde diz não se aplica é 100%, tem que botar lá que é 100%. Impermeabilização de grandes superfícies cobertas com pavimentação, construção com material de alto poder de radiação de calor. Quais são as consequências conhecidas disso? Primeiro, aumento de volume de água a ser despejado no sistema de drenagem. Eu não vi essa conta. Eu gostaria de ver quanto de água vem para chuvas que ocorrem de ano em ano. Senão nós vamos ter uma barbaridade por ano aqui dos carros ficarem atolados na água. Boiando, aliás. Depois nós vamos ter queda do nível do lençol freático, porque a água que chovia e infiltrava, ela deixa de infiltrar. Ela passa aí para o sistema de águas de drenagem. Vamos ter seca e desaparecimento de nascentes de rios, porque a nascente ela existe, porque existe toda uma vegetação e um solo que retém água e vai aos poucos liberando. A partir do momento em que se impermeabiliza, isso acabou. Acúmulo de radiação de calor para o ambiente urbano afetando o clima. O que isso quer dizer? Toda essa proposta, ela leva à alteração do regime de ventos, formando vórtices, que são ventos que sobem. Redução da umidade relativa, aumento da temperatura ambiente. Isso tudo leva às chamadas ilhas de calor, que é assunto mais do que estudado e conhecido para quem implanta cidades. Eu não sou do ramo de desenvolvimento de projeto para implantação de cidades, mas conheço o fenômeno, já li muito e hoje é assunto mais do que debatido e conhecido. Nenhum desses aspectos foi mencionado e não se fez qualquer avaliação do impacto disso como um todo. Isso é irreversível. A hora em que os prédios começarem a surgir, aos pouquinhos, as pessoas vão dizer assim, pô, eu ligava o ar-condicionado uma vez por ano, agora 2, 3, 4, agora eu fico o ano inteiro aqui enclausurado. Isso são consequências que vêm ao longo de 10, 20 anos, mas elas são orientadas pelos parâmetros urbanísticos que foram definidos. Bom, eu posso terminar depois, está com a... Não termina. Depois existe a questão da outorga onerosa, que eu li e achei uma série de coisas que eu não compreendi, mas também achei coisas que eu acho que não podem estar lá. Na verdade, para mim, esse assunto tinha que ser muito mais estudado. Tudo que eu estou falando aqui, eu estudei superficialmente para poder gerar um documento, mas acho que tem que ser muito mais estudado, não só por mim, mas como pessoas que entendem mais do que eu do assunto. Eu só estou levantando a pontinha do iceberg. Então, a fórmula proposta fere a atual lei vigente. Bom, a tal outorga embute um fato que eu acho absurdo, que é a outorga em cima de áreas de interesse social. Embora tenha inserido o fator social zero, que anula a contrapartida, ou seja, o sujeito não tem que pagar na zona de interesse, mas existe ali algo embutido que eu digo que é grave, porque o sujeito acaba que ele vai ter o documento dizendo que está construindo em zona de interesse social, vai ganhar uma série de benefícios da lei, não vai pagar a outorga e no fim vai construir um prédio para classe média alta, exatamente como fizeram aqui na Caetano Monteiro e vivem nos dizendo que é legal. É ilegal. Estamos inclusive questionando junto ao Ministério Público. Só estou mostrando ali aquilo, supondo que são casas com um pavimento, boa parte dela, que ocupa menos da metade do terreno, vai ser considerada a área a ser taxada e etc. E o outro lado é uma foto do que vai ser da Caetano Monteiro no futuro, só que dois lados ao longo dela toda. Mais alto.
Bom, eu vou deixar a conta, então, eu vou me inscrever novamente para fazer a conta que a prefeitura não quis fazer. Vou deixar para mais tarde e volto, então, a apresentar essa conta. 5 minutos. O que concederam 5 minutos? Pode ser 3 e você faz um esforço para fechar, então. Agradeço. É que assim, ou 5 minutos. Olha só, já houve 3 solicitações aqui na mesa, daí mesmo pedindo um pouco mais de silêncio por todo o auditório, para poder garantir a concentração de todos e todas. Então, faço esse pedido assim solidariamente, para a gente aproveitar ao máximo esse momento. E aí, conceda um pouquinho mais, a gente poder depois ouvir mais pessoas. Não, procura concluir. Então são 3 áreas, eu escolhi assim, 3 áreas que existem, só para mostrar um exemplo. Não tenho os parâmetros exatos, porque eu teria que levantar os dados na prefeitura, teria que fazer uma investigação, mas eu levantei dados suficientes para a gente ter ordem de grandeza, que no momento é o que nos importa. Depois o cálculo pode ser refinado. Então ali é um conjunto de prédios, nessa marca mancha maior, essa mancha menor um condomínio plano, e lá em cima uma casa com jardim de um condomínio que preservou a área verde. Então esse condomínio maior tem aproximadamente 32.500 metros quadrados, 532 unidades, 2.128 pessoas, taxa de ocupação só dos prédios 25%, taxa de impermeabilização 100%, e área por pessoa, 15,2 pessoas por metro quadrado. Os outros, os parâmetros estão ali, mas reparem o seguinte, vai caindo a quantidade de gente que vem para a região. Se nós pegarmos isso e multiplicarmos pela dimensão da Caetano Monteiro, ainda que os parâmetros sejam diferentes, e aí nós vamos discutir se é mais um pouquinho para lá ou para cá, são aproximadamente 48 mil habitantes a mais só na Caetano Monteiro. E não sei quantos carros, se cada família tiver 2, vocês façam as contas. Depois, se isso for extrapolado para outra área, isso tem um potencial de triplicar a população da região. Essa conta ela pode ser bem feita e podemos refazer e refinar para mostrar exatamente o que está. Mas se a prefeitura nos fornecer os dados, faremos a conta real. Então, ali estão as consequências do adensamento que nós já falamos, e não existe qualquer compromisso ou vínculo das licenças com a implantação da infraestrutura. Isso foi dito na última audiência pública. É um crime, ou seja, vamos dizer, a partir do momento que a lei estiver em vigor, os construtores atacam, levantam os prédios como querem, e não temos hoje a infraestrutura, o que dirá quando começarem a subir os prédios. Tem que existir uma vinculação da concessão de licenças com a efetiva existência da infraestrutura. Além disso, o projeto prevê uma série de poderes e prerrogativas ao Poder Executivo que não é aceitável. O prefeito não pode ser um plenipotenciário e deixar à margem a população e a Câmara. As coisas têm que ser regulamentadas por lei. Pendotiba hoje, segundo o Daniel Marques, deveria ter 10% e já alcançou a taxa média de 34% de ocupação. Está no relatório que eles apresentaram. Já existe, portanto, um adensamento além do que Pendotiba comporta. Precisamos de mais tempo para estudar a proposta de lei. E sim, agora para encerrar, pelos motivos expostos, deixamos registrada aqui a nossa posição. Em nome da preservação do interesse público da região Pendotiba e da cidade, sugerimos que o presidente da Câmara de Vereadores devolva o projeto de lei ao chefe do Poder Executivo para que seja refeito, respeitando a boa técnica e o modus vivendi da região. Em nome da preservação do interesse público da região de Pendotiba e da cidade, insistimos que o PUR somente avance após a revisão do diagnóstico, a revisão do plano diretor da cidade, a elaboração de um projeto viário consistente, incluindo Pendotiba e demais regiões, a elaboração dos projetos de alinhamento que comportem vias estruturantes e as vias definidas no plano viário, a demarcação de nascentes e áreas não edificantes. Em nome da preservação do interesse público também,
da região de Belotiva e da cidade de Niterói, insistimos que o diagnóstico seja refeito e que a população efetivamente participe da elaboração do projeto de lei, tendo em vista os possíveis danos e prejuízos irreversíveis para a região, sua população e a cidade de Niterói, em decorrência de novos licenciamentos que possam inviabilizar tecnicamente soluções no sistema viário e outras soluções propostas no PUR, insistimos que o chefe do Poder Executivo utilize a prerrogativa do plano diretor vigente e suspenda o licenciamento de novos empreendimentos, assim como o início de empreendimentos licenciados, porém não iniciados. Que queremos preservar e o que querem destruir. Uma vista com o Cantagalo, que é um monumento. Esse Cantagalo tem vista de vários lugares da cidade, da região e da cidade. Uma vista lá de cima do Cantagalo e o pôr do sol. Então é isso que nós queremos preservar. Esse é o nosso... Agradeço ao Bruno. Preciso que a Laura França me traga a lista para eu chamar as pessoas inscritas. Quero registrar a presença do vereador Beto da Pipa, presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. O vereador Bruno Lessa pediu para avisar que por problemas de saúde não pôde estar presente, mas está presente o seu chefe de gabinete representando o mandato do vereador Bruno Lessa. O Pedro está ali. Bem, nós já temos aqui alguns inscritos e só realmente solicitando dentro do possível o máximo de concentração de todos e todas para que todo mundo possa se escutar. Sim. Bruno. O primeiro inscrito é Ana Santos. Logo depois, Márcia Pinheiro. Eu sempre falo a pessoa inscrita e já digo quem vai ser a próxima. Laura. 4 minutos para cada pessoa, tá bom? Bom, eu vou falar de novo o que eu já falei na última reunião, que o artigo 194 do plano diretor de Niterói, ele impede, proíbe a construção multifamiliar em lugares onde não existe rede de esgoto, que é a situação de Pelotina. Então eu quero saber se existe um projeto para se adensar, se está pensando em adensar o Largo da Batalha, onde não é permitida a construção multifamiliar, segundo o plano diretor, estariam contrariando a lei, né? A lei municipal. Eu queria saber se existe algum projeto para isso, para resolver essa situação, já que se está pensando em adensar mais. Queria saber também se existe um projeto para o Largo da Batalha, porque se está pensando em adensar e construir prédios de 10, 15, não sei até onde vai chegar, porque não tem um limite, pela legislação não tem limite, você paga a autoonerosa e você pode construir mais do que a lei prevê, que são 10. Então eu quero saber se existe um projeto para o Largo da Batalha, porque se hoje der um nó, com esse adensamento vai se tornar muito pior. Eu queria saber também, eu queria contrariar a fala dele, quando ele falou que, do Renato, quando ele falou que esses eixos que foram criados, esse zoneamento em eixo, como a zona de corredor. A zona de corredor, pela definição do PUR, ela compreende uma faixa de 100 metros da Caetano Monteiro, né? E você falou que ali não existe arborização. Não é verdade, ali tem muita árvore e nessa faixa de 100 metros vai se cortar muita coisa. Não tem pouca não, tem muita coisa que já foi cortada, está sendo cortada, uma faixa de 100 metros, e na definição diz a partir da testada do lote. Outra coisa que é falho nesse plano, nessa legislação, é a delimitação das zonas. As zonas estão limitadas, uma 50 metros, lindeira via, a outra é na testada, quer dizer, ficou uma coisa meio, parece que foi feita às pressas, né? E não tem os limites que deveriam ter, né? As zonas estão sem limite. Outra preocupação
preocupação muito grande, porque eu sou arquiteta, esqueci de me apresentar, e eu projeto, eu não construo, mas eu projeto e eu tenho um certo conhecimento de legislação. Eu peguei um terreno e tentei simular uma construção multifamiliar, com os afastamentos, cortes de densidade e tudo. Uma coisa que eu verifiquei, cota de referência de gabarito não tem, então até define, a lei define cota de referência de gabarito, mas não estabelece a lei. Então, eu posso construir